A ideia do canal, tentando encontrar um bordão que seja sedutor para que você fique aqui pelo menos mais 2, 3, 4 minutos assistindo, é tudo que você quis saber ou quer saber sobre insolvência e tem vergonha de perguntar. E você tem vergonha de perguntar, porque ou você é um aluno que ainda não aprendeu, ou você é um aluno que já passou pela matéria e talvez não tenha aprendido, ou você talvez seja um empresário que esteja passando por uma situação de insolvência, você não queira perguntar para alguém, talvez aqui seja o lugar para você escutar algumas coisas de alguém que já tem alguns anos, algumas décadas de experiência em um ambiente de insolvência, um ambiente de dificuldade, um ambiente de patologia econômico-financeira que afeta a empresa. E o olhar sempre aqui é substancialmente de natureza jurídica. Eu, obviamente, não sei tudo, eu estou ainda diariamente aprendendo, escutando coisas, vivendo novas coisas e entendendo que essa é a essência da vida, é nós trocarmos conhecimento. Mas hoje a ideia fundamentalmente é falar sobre aquilo que me parece ser a tempestade perfeita para o empresário. E tempestade não é necessariamente algo bom, é inevitavelmente algo que deva se enfrentar para que se chegue do lado de lá. E por que isso hoje? Por que isso agora, nesse momento? Na semana passada, hoje é dia 13, quinta-feira, 13 de agosto. Quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Semana passada, na quarta-feira da semana passada, houve a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. E houve a decisão do Copom de redução da chamada taxa básica de juros para 14 pontos percentuais. E nós nos perguntamos o que é isso, o que isso afeta a economia em geral e o empresário em crise, o que isso produz de efeitos, eu devo, isso me ajuda, me prejudica, o juro baixou, a notícia é boa. É boa, mas talvez não suficientemente boa. Mas por que eu digo que a gente vive agora a chamada tempestade perfeita? Ainda que as taxas de juros ou a taxa básica de juros da economia esteja sendo reduzida para 14 pontos percentuais, 0,25 de pontos de redução. Bom, ainda é importante que se faça um overview sobre o que é a tal taxa básica, a tal taxa Selic, tentando fazer uma história longa, um pouco mais curta para nós todos aqui. Eu não sou um grande conhecedor com grande profundidade na economia, mas eu acho que a gente aqui pode tentar esclarecer alguns pontos. E, em síntese, né, o que foi decidido na semana passada é aquilo que os apêndices de economia chamam de Selic meta. Porque a Selic, primeiro, o que é a Selic? A Selic é o sistema de liquidação e custódia dos títulos públicos. E, em síntese, o que o cupom faz na política monetária, ajustando política monetária, e é o instrumento que o Banco Central tem
para a tentativa de controle inflacionário. Não vou entrar aqui no mérito se é suficiente, se não é suficiente, se é bom, se não é bom. O objetivo aqui não é um olhar de natureza política ou de adoção de um viés ou outro de natureza econômica, mais monetarista, menos monetarista, mais desenvolvimentista, menos desenvolvimentista. Não, não é esse o objetivo. É simplesmente entender o que é taxa Selic e entendendo o que é taxa Selic, tentando entender também quais os efeitos da taxa Selic nas finanças corporativas e por que eu disse que estamos vivendo a tempestade perfeita. E não é só por causa da Selic. Tá? Bom, Selic é o sistema de liquidação e custódia dos títulos públicos. O que acontece? Todos os dias, os bancos, instituições financeiras, terminam o seu caixa, o dia com o seu caixa ou levemente positivo ou levemente negativo. Por quê? Porque são as operações de empréstimos, as operações de liquidação interbancária, que acabam resultando disto. Emprestei, tomei dinheiro, captei mais dinheiro, emprestei mais dinheiro, e no final do dia, todas as instituições financeiras têm saldos de caixa. E entre estas instituições financeiras ocorrem operações de liquidação e compensação dos títulos e cobertura desses saldos positivos e negativos de caixa. Instituições com saldos positivos emprestam recursos para instituições com saldos negativos de caixa. E esta compensação que se dá de instituições com saldos positivos versus instituições com saldos negativos se dá com um lastro de garantia que são os títulos do Tesouro. E esses títulos do Tesouro são emprestados, essa operação, na verdade, de recursos, ela é emprestada dia a dia de uma instituição para outra, com esse lastro, com uma taxa básica remuneratória. Porque a instituição empresta para outra, ela não dá de graça o dinheiro e ela cobra uma taxa. E qual é a taxa que ela cobra? É aquilo que se chama de Selic over. É a taxa média em que uma instituição empresta para outra. E ela se define com uma intervenção diária nesse sistema de liquidação e compensação desses títulos através do Banco Central, que define qual é a taxa meta, a taxa Selic meta, o objetivo de taxa Selic, e aí para que essa taxa diária, overnight, não se altere, o Banco Central entra comprando e vendendo títulos para que num excedente de liquidez ou numa baixa de liquidez, a taxa seja aquela em que ele esteja oferecendo. Evidentemente, alguém vai comprar a taxa mais alta se esse é o objetivo do Banco Central, se existe um excedente de liquidez ou se existe uma falta de liquidez. E com isso, vai se definindo a taxa média, o custo médio ponderado do dinheiro, que determina o custo de todas as operações, porque as instituições elas acabam emprestando para nós, para você, para mim, para qualquer um, para um empresário, um custo que ele contempla o custo médio do dinheiro para ele captar, e a instituição financeira ela capta do seu depositante, com depósitos à vista ou depósitos a prazo, e empresta esse recurso com um spread, que é um ganho acima do custo do dinheiro que ele mesmo captou. E essa dinâmica, essa equação, ela obviamente considera que ele também toma dinheiro, na verdade, ele dá dinheiro para o Tesouro Nacional, que é, hipoteticamente, desprovido de risco, aquilo que é a chamada taxa básica, e ele empresta para outros que não o Tesouro, aí com o spread, porque aí é o componente de risco da operação, porque é mais arriscado emprestar para mim do que é emprestar para o governo. E aí,
Com isso, vai se definindo a taxa básica média e o custo do dinheiro nas operações financeiras. Motivo pelo qual taxa Selic afeta todas as operações financeiras que acontecem diariamente, hora a hora, minuto a minuto no país. Evidentemente que operações com garantias maiores tendem, e é uma tendência, não necessariamente é inexorável, tendem a ter custos mais baixos. Por quê? Porque elas afetam o componente de risco. Operações sem quaisquer garantias tendem a ter taxas mais altas. Por quê? Porque o componente de risco é mais alto. Operações de longo prazo observam a curva de juros no longo prazo. Operações de curto prazo observam a curva de juros no curto prazo. E isso afeta a economia como um todo. Portanto, juros altos afetam a economia negativamente, da mesma maneira que juros baixos tendem a afetar a economia positivamente. Não estou entrando no mérito por que os juros são mais altos ou mais baixos. Definitivamente não agora. Bom, mas eu falei que existe uma coisa chamada tempestade perfeita. E o que eu digo isso com tempestade perfeita? O fato é que, por causa da pandemia, houve aquilo que o mercado financeiro chama de um bailout, uma espécie de um resgate, onde houve uma emissão muito grande de moedas, houve uma dispersão muito grande dos agregados monetários, e agregados monetários é uma outra configuração que outra hora a gente pode conversar, que é M1, M2, M3, M4, que é a quantidade de moeda em circulação na economia, seja através de dinheiro propriamente dito, físico, seja através de operações de dívida, fundos de renda fixa, etc. Mas o fato é, a base monetária aumentou muito na pandemia e aí empresas tomaram dívidas para suportar aquele período de instabilidade generalizada. E naquela época, evidentemente, que até para que tomassem dívidas, houve uma redução, talvez até meio forçada, da taxa básica de juros, e com isso, aumentando a base monetária, há uma taxa de juros pós-fixada baixa. No momento em que há uma expansão monetária e inevitavelmente acaba acontecendo aquilo que é o efeito da perda do valor da moeda, que é a inflação, que é a consequência. E aí, o remédio que o Banco Central tem é o aumento da taxa de juros. E aí, o que acontece? A gente se depara com um estoque muito grande de dívidas. As empresas estão substancialmente endividadas numa contratação pós-fixada, onde a taxa de juros agora é na ordem de 14 pontos percentuais, ainda que tenha baixado. Chegou a 15. Derivada disso é alto endividamento em altas taxas de juros, um risco muito grande de inadimplência. Por quê? Porque a geração de caixa das empresas tende a ser insuficiente para suportar despesas financeiras pós-fixadas a uma taxa de 14 pontos percentuais. Bom, mas voltando para a tempestade perfeita. Por quê? Porque tem mais coisas que produzem essa tempestade. E uma delas, gostemos ou não, é a reforma tributária, que tem muitas coisas positivas, mas talvez tenha outras tantas não tão positivas. E uma delas, em particular, que me chama a atenção, não aplicou ainda, não está valendo ainda, mas talvez sejam os granizos que estão faltando na tempestade perfeita, é o chamado split payment, que vai produzir uma captura instantânea de caixa. E, em síntese, né, o split payment, que é uma ideia inteligente, o tributo é recolhido na própria operação financeira. Você paga o bem comprando ele no supermercado, já é destacado o valor, e esse valor ele vai direto para as autoridades fazendárias. Do ponto de vista de concepção e de formatação, é inteligente, é super interessante,
ocorre que isso vai tirar do mercado alguma coisa na ordem de 60 dias de capital de giro. Por quê? Porque, em tese, o empresário ele recebia o dinheiro e a guia de pagamento do tributo vinha de 30 a 60 dias ou 90 dias, dependendo do tributo, depois. No momento em que se inicia o procedimento de split payment, ainda que você se credite depois na operação, porque essa é o conceito básico do split payment, mas isso vai demorar 60 a 90 dias. Então, se nós estimarmos uma carga na ordem de 28 pontos percentuais, pode ser isso, pode não ser isso, acho que sujeito a todas as críticas aqui, de qual seja a carga incidente sobre esse split payment, mas imaginamos, porque é o incidente sobre o imposto de valor agregado, se isso for verdadeiro, vai se tirar alguma coisa na ordem de 28 pontos percentuais de toda a economia sobre a qual incide imposto sobre valor agregado em razão de um intervalo de 60 dias, que é o prazo médio de pagamento né, ou ainda é, mas vai deixar de ser, do imposto de circulação de mercadoria. Então, isto vai produzir, num ambiente onde você tem altas taxas de juros e alto nível de endividamento, ainda uma captura automática de valores que serviam para financiamento do capital de giro. Ou seja, a necessidade de capital de giro vai continuar lá, mas ela vai ficar descoberta, o que vai produzir, inevitavelmente, para a cobertura desse buraco no caixa, de dinheiro novo. E dinheiro novo num cenário onde a taxa de juros é alta. Então, esse é o segundo ponto do que eu estou chamando agora aqui de tempestade perfeita. E tem um terceiro ponto, que também não está ainda em vigor, e que também produz discussões acaloradas, que é a mudança constitucional, a PEC da escala de trabalho 6 por 1, passando para uma escala de 5 por 2. Que em tese, poderia se dizer é interessante, é justo, é correto, mas num ambiente onde você tem aumento dos níveis de produtividade. Quando você tem um aumento do nível de produtividade, é compreensível que as pessoas trabalhem menos, porque elas produzem mais. Mas o Brasil sofre décadas e décadas a fios com perda de produtividade. E a perda de produtividade casada com o aumento do custo, porque isso inevitavelmente vai produzir aumento do custo. Por quê? Porque você vai precisar de uma demanda de mão de obra maior. E aí então você tem taxas de juros altas, você tem um cenário de captura de capital de giro e você tem uma perda quase que automática de produtividade em razão da necessidade de aumento dos seus custos fixos relacionados à mão de obra. Tudo isso junto, colocando isso numa panela, eu lastimo acreditar que estejamos diante de um cenário de uma tempestade perfeita onde vai aumentar o nível de crise corporativa. Motivo pelo qual entender um pouco de insolvência sempre é bom. Ajuda, mesmo que seja para prevenir ou, em alguns casos, para remediar. Mas antes de entender sobre insolvência, é importante entender a causa da insolvência. E eu quero acreditar que sejam feitas coisas diferentes para que a gente não tenha que enfrentar isso num cenário de longo prazo. E eu tenho certeza, sem entrar no mérito político, que quem quer que seja o governante adiante vai enfrentar isso. Quem quer que seja, não importa a cor partidária, vai fazer esse enfrentamento e deverá fazer um enfrentamento correto, entendendo que o empresário é o motor da economia.
Então, pessoal, o canal aqui, de novo, é para você que quer saber sobre insolvência e tem vergonha de perguntar. Obrigado, pessoal. Curte aqui, dá um like e compartilha.